Olá pessoal, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Esta é uma pequena introdução ao vídeo de hoje, ao conteúdo do primeiro livro de Adão e Eva, um livro apócrifo. Nós continuamos vendo Adão e Eva sofrendo amargamente pela desobediência, pela maldição que trouxeram sobre si, e continuamos vendo um Deus bom, misericordioso, entretanto um Deus autoritário, um Deus que impõe castigos, um Deus que se alegrou com oferendas feitas a Ele, principalmente com a essência vital do ser humano. Vocês vão ouvir os capítulos e vocês entenderão. O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 21. Então Adão e Eva puseram-se à procura do jardim, e o calor fustigava-os como chamas em seus rostos, e eles suavam de calor e choravam perante o Senhor. Mas o lugar onde eles choravam estava junto a uma montanha alta, defronte ao portão oeste do jardim. Então Adão lançou-se do topo desta montanha. Sua face ficou dilacerada e também sua carne. Muito sangue escorria dele e ele estava próximo da morte. Enquanto isso, Eva permaneceu na montanha chorando por ele que assim jazia. E ela disse: Eu não desejo viver após ele, pois tudo que ele fez a si mesmo foi por minha causa. Então ela lançou-se atrás dele e foi dilacerada e retalhada pelas pedras. Mas Deus, o misericordioso, que cuida das suas criaturas, olhou para Adão e Eva mortos e enviou-lhes sua palavra e ressuscitou-os. E disse a Adão: Ó Adão, toda esta miséria que forjaste para ti mesmo não será eficaz contra a minha regra, nem alterará a aliança dos 5.500 anos. Capítulo 22. Então Adão disse a Deus: Eu definho no calor, estou enfraquecido de andar e sinto aversão a este mundo, e não sei quando quereis retirar-me daqui para descansar. Então o Senhor Deus lhe disse: Ó Adão, isso não é possível no momento, não até que tu termines teus dias. Então eu te retirarei dessa terra vil. E Adão disse a Deus: Enquanto eu estava no jardim, não conhecia nem o calor nem a fraqueza. Não tinha de me mover para lá e para cá. Nem sentia tremor nem medo, mas agora, desde que vim para esta terra, aconteceu-me toda esta miséria.